Dados do pagamento do PIS/PASEP desse ano serão reprocessados para saber se alguém ficou de fora do abono. E você vai ver também. Estão abertas as inscrições para o ProUni para alunos tentarem conquistar uma bolsa de estudo. O Ministério Jovens que Vencem na luta pelos adolescentes. A rede pública estadual de educação básica poderá passar a contar com serviços de psicologia e serviço social. A falta de chuvas vem castigando o município de Sara, que está tendo que socorrer as áreas rurais com abastecimento de água. Uma torcida apaixonada abre viagem em busca da vaga da segunda fase da Copa do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, tempo firme em todo o sul catarinense. Pesquisa que revela o índice de confiança do consumidor brasileiro foi realizada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e mostrou indicativos de segurança no comércio nacional. De acordo com os dados, houve um crescimento de 3,8 pontos entre fevereiro e janeiro. O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu quase 3 pontos na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 77 pontos em uma escala de 0 a 200, o maior nível desde agosto do ano passado. A alta da taxa foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança dos consumidores em relação ao futuro, que subiu 3,8 pontos. O índice da situação atual, que mede a confiança do presente, também subiu e chegou a 67,6 pontos. Apesar da alta, este indicador ainda está em patamar muito baixo em termos históricos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o resultado positivo pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho e situação econômica que voltaram a ficar mais otimistas. Apesar do resultado, é preciso ter cautela, já que o nível ainda é baixo em termos históricos. E a incerteza tem afetado bastante a manutenção de uma tendência mais clara da confiança no curto prazo. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou de forma unânime um projeto de regulamentação de operações financeiras, como criptomoedas no Brasil. O texto também altera o Código Penal para incluir fraudes com criptoativos que têm pena de 4 a 8 anos de prisão. A proposta foi aprovada por 14 votos a favor e nenhum contrário e segue direto para a tramitação na Câmara dos Deputados, a não ser que seja apresentado o requerimento com a assinatura de 9 senadores pedindo a votação em plenário. O texto vem sendo chamado como marco regulatório das criptomoedas, embora ainda necessite de ato do Poder Executivo para estabelecer algumas das principais diretrizes. O documento avança em 2 frentes. Em uma delas, estabelece que os operadores de ativos virtuais também estão incluídos na legislação de crimes contra o sistema financeiro. Estarão sujeitos apenas os autores que fraudarem fiscalização ou apresentarem documentos falsos com pena de prisão de 1 a 5 anos, além de multa. O projeto também altera o Código Penal brasileiro para incluir o crime de fraudes com criptomoedas, que terão pena de prisão de 4 a 8 anos de prisão. Serão, nesse caso, responsabilizados quem organizar, gerir, ofertar carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, incluindo ou mantendo alguém em erro. As alterações visam criminalizar golpes envolvendo criptoativos, principalmente quando figura um crime de pirâmide financeira.
Os números desse mercado no Brasil despertam a atenção das autoridades, segundo informações da Receita Federal repassadas ao Banco Central. O setor movimenta cerca de 130 bilhões de reais no país ao ano e precisa de uma regulamentação jurídica que dê segurança aos envolvidos. A Dataprev anunciou que vai reprocessar, ou melhor dizendo, os dados que serviram de base para o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP deste ano, depois que alguns trabalhadores reclamaram ter direito ao benefício e não estarem na lista do que iriam receber este ano. A Dataprev, que faz a gestão dos cadastros de beneficiários, informou que 1 milhão de trabalhadores podem ser incluídos no abono salarial PIS/PASEP dentro do calendário de pagamentos no ano base 2020. Esses cadastros de trabalhadores já estão sendo revistos e representam 3,5% do total de cadastros verificados pela empresa, que foi de 55 milhões. A inclusão de novos beneficiários está em análise, desde a verificação de inconsistências de informações enviadas pelas empresas. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final de inscrição para servidores públicos. Os resultados com os trabalhadores elegíveis devem estar disponíveis a partir do dia 16 de março, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A seguir, Ministério Jovens que Vencem reúne adolescentes em busca de conhecimento e a palavra de Deus. Os pais devem ficar atentos ao que pode ou não ser pedido pelas escolas na lista de material escolar. Depois de muito pesquisar, a Tailine veio comprar os materiais da filha, Maria Vitória, que está matriculada no 1º ano do ensino fundamental. Mas a empresária não vai levar todos os itens da lista, não. Tem alguns papéis aqui, né, que tem acho que uns 6 do mesmo, e aí eu achei um pouquinho exagerado, daí eu vou tirar um pouquinho da lista. Segundo o PROCON, a lista deve conter apenas materiais de uso individual do aluno. Giz não pode, clips, pasta suspensa, toner de impressora, álcool líquido ou gel, detergente, canetas para quadro, marcador para retroprojetor, rolo de fita adesiva, nada disso deve conter na lista. Material de escritório, de higiene pessoal e de uso coletivo. Grampeador, furador, papel higiênico, isso é vedado por lei e o PROCON publicou em 2016 uma resolução proibindo essa prática. Esse tipo de material já deve estar embutido na mensalidade escolar. O pai já paga cara a mensalidade. Segundo o superintendente do PROCON, também configura a prática abusiva exigir do consumidor a preferência por marca, modelo ou fornecedor. As escolas também não podem obrigar os pais a comprar todo o material de uma única vez. O pai que tiver dúvida, ele pode exigir da escola, e a escola tem a obrigação de entregar ao pai um plano de utilização desse material. Então, sentar na mesa, conversar, negociar com os donos de escolas a entrega do material ou mesmo inibir que se peça material vedado por lei é função dos pais e o PROCON ajuda nisso e dá todo o respaldo para que os pais sejam atendidos nessa demanda. Estão abertas as inscrições para o ProUni e também o SISU, para os alunos tentarem conquistar uma bolsa de estudo.
Com o programa Universidade para Todos, os estudantes de baixa renda podem conseguir bolsas de até 50% em instituições de ensino particulares. Para isso, o candidato precisa ter renda familiar de até 3 salários mínimos, ter concluído o ensino médio em escola pública ou na rede particular através de bolsa, e também ter feito o Enem. Este ano, o aluno pode usar a nota dos 2 últimos exames. O candidato não pode ter zerado a redação. E nesta terça-feira também foram divulgadas as notas do SISU, Sistema de Seleção Unificada. O resultado está disponível na página do participante. A matrícula começa nesta quarta-feira e segue até o dia 8 de março. A saúde mental de crianças e adolescentes, que já vinha sendo alvo de preocupação antes da pandemia, piorou após a chegada da Covid-19. Os dados da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, reforçam a necessidade de atenção a esse público. E a Igreja Internacional da Graça de Deus, esse público é atendido pelo Ministério Jovens que Vence, por meio de ações como esta que você vai conhecer agora. Dentro do ônibus, eles vibram pelo início de uma viagem inesquecível. O destino desses jovens? Uma chácara no interior de Rondônia com uma vasta área de lazer. Mas o que eles buscam mesmo vai muito além da diversão. Até que sobre vós desça o Espírito Santo. Um verdadeiro encontro com Deus. Foi com esse propósito que o grupo de 160 jovens seguiu viagem para um retiro espiritual. Promovido pelo Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, o Acamp 2022 contou com várias atividades realizadas com o objetivo de reavivar e preparar os jovens daquela região para um ano de grandes vitórias após um longo período de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E não por acaso o evento ganhou o nome de A Retomada. É hora de se levantar, é hora de reagir, né? É hora de deixar o que passou e seguir em frente, olhar para frente, né? E se levantar. E foi esse o propósito, né? Nesse propósito que nós realizamos o acampamento. Um encontro capaz de transformar tristes estatísticas sobre os jovens. Muitos jovens têm interrompido a sua vida, né? Se mutilando. Eu já tive assim a oportunidade de acompanhar muitos jovens que tentaram tirar a própria vida, né, que se mutilaram, que se enveredaram pelo caminho das drogas. Mas o caminho a ser seguido pode ser bem diferente, com resultados que surpreendem. Eu confesso que eu estava meio fria, eu estava meio afastada. E nessa noite, nesses 3 dias, eu reconectei com Deus, eu senti a presença dele novamente, eu voltei ao primeiro amor, à primeira essência e entendi que, a nossa vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável, aparentemente é, mas não é. Então, a única vontade boa, perfeita e agradável é do Senhor. Por meio desse entendimento, no retiro, a Maria Eduarda tomou uma decisão. Que era me batizar nas águas. Eu já era de ministérios, da igreja mesmo, só não era batizada ainda. E lá o Espírito Santo falou tanto comigo e como os outros jovens, também foram. Eu saí de lá uma pessoa renovada, que lá, foi uma bênção. Eu fico muito feliz e espero o próximo acampamento também. E foram várias as histórias de transformação escritas durante a viagem, que contou com a presença do pastor Márcio Alves, líder nacional da juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus. Para nós foi uma questão de honra trazê-lo pela primeira vez, né, para que ele pudesse passar a visão, passar aquilo que Deus colocou no coração dele a respeito do trabalho da nossa juventude. Inclusive trouxe muitas novidades boas para a gente, o que o nosso missionário R.R. Soares, né, pretende realizar, os propósitos que pretende realizar
ainda esse ano de 2022 com a nossa juventude. Então, a presença do pastor Márcio aqui foi para nos edificar, para nos acrescentar ainda mais o conhecimento de Deus. O Ministério JQV visa alcançar jovens de todo o país, levando-os a um propósito de vida por meio da palavra de Deus, com ações realizadas pelo grupo ao longo de todo o ano. Então, agradeço muito a toda a equipe, agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade e quero ir mais vezes, estou colada no próximo. Muito obrigada, Deus abençoe. Acelere, pisa, acelere, pisa, acelere, pisa, agora não pode parar. Acelere, pisa, acelere, pisa, acelere, pisa, agora não pode parar. Que boa iniciativa. E a seguir, torcedores vão encarar 20 horas de viagem para ver o Tigre na estreia da Copa do Brasil. Um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa dispõe sobre o uso de máscaras por crianças de 6 a 11 anos. O autor do projeto, o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, é contra a obrigatoriedade e defende que o governo do estado siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, criticou no plenário da Assembleia Legislativa a portaria conjunta editada em janeiro pela Secretaria de Estado da Saúde e da Educação, que estabeleceu novas regras sanitárias para o início do ano letivo em 2022. Entre as determinações, a portaria obriga o uso de máscaras em crianças a partir dos 6 anos de idade. Bruno Souza lembrou que a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de máscaras em crianças de 6 a 11 anos apenas em locais onde há transmissão generalizada do vírus da Covid-19, o que não é a situação atual de Santa Catarina. O parlamentar classificou a exigência como insensata e disse que protocolou um projeto de lei no parlamento para que o governo do estado siga as recomendações da OMS. Onde hoje em Santa Catarina nós temos contaminação generalizada, o mapa de risco está aí para todos terem acessos. Então, por que o governo do estado continua forçando as crianças a essa obrigação insensata que nem a OMS exige? Cabe ao governo responder. A rede pública estadual de educação básica poderá passar a contar com serviços de psicologia e de serviço social. A proposta apresentada pela deputada Paulinha foi aprovada em plenário e agora segue para a sanção do governador Carlos Moisés. A rede pública estadual de educação básica deverá passar a contar com serviços de psicologia e de serviço social. O atendimento com equipes multiprofissionais será voltado ao atendimento das necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, buscando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A proposta, apresentada pela deputada Paulinha, foi aprovada em plenário e agora segue para a sanção do governador do estado. Nunca foi tão necessária a presença e os cuidados das nossas crianças e jovens, especialmente depois de 2 anos tão duros, com essa inflexão da pandemia, da forma como ela chegou, como agora. E a psicologia, ela tem uma função muito estratégica na composição da orientação educacional. Ela compõe o ciclo de formação da criança, do adolescente, do jovem e, na verdade, a gente regula uma situação que há muito tempo já é desejada. A falta de chuvas vem castigando o município de Sara. As áreas rurais, principalmente, estão tendo que serem abastecidas pela Defesa Civil da cidade. A falta de chuvas constantes está prejudicando os moradores da área do interior de Sara, tanto que a prefeitura foi obrigada a fazer distribuição de água potável a essa parte da população.
Aproximadamente 80 famílias irão receber até 5.000 litros de água, conforme a capacidade de armazenamento. Desde sexta-feira passada, estamos com o Exército Brasileiro, o 28º Grupo de Artilharia de Campanha, o GAC, atendendo as famílias do interior de Sara que estão sofrendo com estiagem e desabastecimento de água. Até o dia de hoje, entregamos para cerca de 15 famílias 46 mil litros de água nas comunidades de Terceira Linha, Espigão, Vila Alvorada, Lombas e Ponta do Mato. A gente vai seguir esse trabalho, nessa missão, enquanto houver necessidade de atendimento básico para essas famílias, né? Sempre contando com o apoio do Exército Brasileiro nessa missão. A distribuição será realizada uma vez por semana em cada comunidade. A distribuição tem a colaboração da Casan, que fornece a água tratada para o transporte, e também o Exército Brasileiro. O cidadão que necessitar deste pedido de água poderá ligar para o 3431-3574 e solicitar o cadastro. Ninguém pode negar. A torcida do Criciúma é a mais empolgada e apaixonada. Vão encarar 20 horas de viagem para acompanhar o time na estreia da Copa do Brasil. Essa torcida não para mesmo. Vive todos os momentos junto com o tricolor. Criciúma, vamos! Como diz um dos hinos da torcida, você nunca vai entender o que é essa paixão. 20 horas de ônibus, 130 torcedores, tudo isso para acompanhar o primeiro jogo do Criciúma na Copa do Brasil deste ano. Teve gente que estava levando até o trabalho na viagem. Eu sou empresário, né? Eu trabalho no ramo de turismo também, só que na parte de passagem aéreas, e o trabalho tá indo junto, notebook, celular, e o bicho vai pegar dentro do ônibus mesmo. E essa nem é a primeira viagem atrás do Tigre que o torcedor encara. Não é a primeira viagem, né? O mais longe que eu fui foi Porto Alegre, e a expectativa é que a gente consiga trazer a vitória, né? Até pelo empenho do clube de levar a torcida num primeiro jogo e a distância. Bastante horas de viagem, mas vai dar tudo certo, vamos voltar aí com a vitória, se Deus quiser. Aqueles que atenderam um pedido muito especial, como o do pequeno Enzo, que pediu para o pai que queria poder participar desse momento tão especial e junto embarcou no sonho de ver o Tigre longe de casa. Ele que me deu uma motivação para ir, né? Ver o Tigre jogar longe no Rio de Janeiro ainda, conhecer uma cidade diferente. Era o sonho dele. A gente vai lá e torcer pro Tigrão aí, ver se trouxemos essa classificação de lá. Eu nunca saí assim para longe e ainda ver o Tigre jogar. Vai ser muito massa. Mesmo sem embarcar na viagem, uma das figuras mais emocionadas no estacionamento do estádio era o presidente Anselmo Freitas, que não cansa de agradecer o carinho da torcida pelo clube. Vamos com Deus, e vamos voltar classificado. Se Deus quiser. Realmente a gente está bem emocionado porque todos os torcedores, né, sócios torcedores do Criciúma lotaram praticamente já os 3 ônibus, são quase 130 sócios que estão viajando. E é uma forma do Criciúma agradecer a todos esses sócios que pagaram no ano passado inteiro, né, sem assistir muitos jogos no Heriberto Wilson. E agora janeiro sem futebol, fevereiro sem futebol, março também praticamente sem futebol. E a gente está vendo aí o quanto o torcedor está se esforçando. Nós saímos de 900 sócios no início do ano passado para quase 10 mil sócios. Ontem nós já passamos de 9 mil sócios. Né? E é uma forma do Criciúma agradecer a cada dia, a cada vice-presidente nosso, diretor, que vai para a imprensa, sempre está agradecendo o apoio desses torcedores. Isso nos motiva muito a fazer um grande time, melhorar, reforçar mais a equipe ainda para a Série B do Brasileiro. E é claro que toda essa festa só ficará completa com a classificação para a segunda fase da competição. É muito importante esse jogo lá em Nova Iguaçu, né? Inclusive os torcedores que vão viajar, vão assistir os jogos lá com ingresso comprado também pela diretoria do Criciúma, então o torcedor não precisará pegar fila ou se preocupar em levar dinheiro para comprar o ingresso. E a expectativa é muito grande, né? Nós fizemos 2 jogos treinamos bastante, tivemos tempo para preparar a equipe e a gente espera sair de lá com um resultado muito bom e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Então vamos lá, todos dentro do ônibus, viagem começando, serão horas para sonhar com essa vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. O Tigre já treinou no Rio de Janeiro e agora descansa, pois o jogo é nesta quinta-feira, às 3h30 da tarde, no estádio Jânio de Moraes, contra o Nova Iguaçu.
boa viagem a todos e não tem como negar, é apaixonada essa torcida. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de quarta-feira. Até amanhã.